salário mínimo de 2022 teve um reajuste de 10%, seguindo o INPC, que é o Índice Nacional de Preço para o Consumidor, que é mais um índice para medir a inflação do nosso país. Então, passamos de pouco mais de R$ 1.100 para R$ 1.212 agora. Mas não precisa ser nenhum expert para saber que R$ 1.200 não dá para manter uma família, por exemplo. Então, quanto será que a gente precisaria receber de salário mínimo para conseguir viver num estilo de vida bacana? E eu não tô falando de luxar, hein? Só um salário mínimo para manter moradia, cesta básica, um pouco de lazer, enfim. Nesse vídeo você vai descobrir. Pois bem, mas o que é o salário mínimo? Ele é o menor valor que uma empresa pode pagar quando contrata um funcionário e assina sua carteira para garantir pelo menos a sobrevivência. Não estamos falando de luxo, repito. Embora esse salário mínimo seja pago na maioria das vezes pela iniciativa privada, o governo é quem decide, quem avalia e quem dita as leis, literalmente, de quanto vai ser esse salário. O salário mínimo no Brasil existe desde a década de 30. Lá no finalzinho da década de 30, Getúlio Vargas foi lá e decretou a tabela do salário mínimo. Só que nessa época, o Brasil tinha cerca de 14 salários mínimos diferentes. Então capital, que era o Rio de Janeiro, tinha salários mínimos até 3 vezes maior do que em outras regiões, como por exemplo o Nordeste. O decreto estabelecia que aquele valor do salário mínimo seria para os... Isso era em 1938 e o decreto estabelecia que aquele mesmo valor do salário mínimo deveria perdurar por 3 anos. Mas só houve um reajuste 5 anos depois, em 1943, mas aí nesse mesmo ano tiveram 2 reajustes para conseguir manter pelo menos o poder de compra dos trabalhadores. Eu tô muito Telecurso 2000, gente, fala sério. Mas então, quanto afinal de contas precisaria ser o salário mínimo nos dias de hoje para um trabalhador conseguir sobreviver, garantir a sua sobrevivência com os itens essenciais? O último dado que saiu foi o dado de dezembro de 2021, porque a gente acabou de sair no mês de janeiro de 2022. Mas só para vocês terem uma noção, o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas, segundo o DIEESE, seria de R$ 5.800. Tá passada? Porque eu tô. Enquanto no mesmo mês, antes do reajuste, o salário mínimo era de R$ 1.100. A título de curiosidade, o salário mínimo em 1994, que foi o ano que começamos a usar o real aqui no Brasil, o salário mínimo era de R$ 64,79. Isso o salário mínimo nominal, que é o salário mínimo que realmente vale na lei. E o salário mínimo necessário seria de R$ 520, ou seja, a disparidade sempre foi uma coisa comum aqui no Brasil, infelizmente. Mais um dado interessante é que o salário nominal, que era o que realmente se recebia, era 9 vezes menor do que o salário necessário em 1994. Já hoje essa diferença diminuiu para 5 vezes, o que também não é de se comemorar. Mas dá pra ver que houve sim uma pequena evolução. Dados: se a gente fosse simplesmente corrigir o salário mínimo de 1994 até 2021, simplesmente pelo IPCA, ele seria de pouco mais de R$ 460, na verdade 462. O IPCA é o índice oficial que o Brasil usa para medir a sua inflação, mas existem outros índices também, e o salário mínimo é calculado pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, que tem um nicho mais específico, que é voltado para famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Mas a situação fica realmente crítica quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, que é o que eu sempre recomendo vocês fazerem aqui para ter mais noção da vida financeira. Mas vejam bem, considerando que todos os dados desse vídeo foram até 2021, a gente vai continuar seguindo essa lógica, tá? Mas até então, o gás de cozinha, por exemplo, custava cerca de 8% do salário mínimo. Para encher o tanque, uma média no Brasil era de 22% do salário mínimo. Só aí já foram 30% e ainda falta muita coisa. A cesta básica, um item essencial para a sobrevivência de um trabalhador, que é comida, custa mais de 50%, cerca de 56% do salário mínimo. Mas apesar de tudo isso ser muito ruim, o pior de tudo é que a média de um aluguel aqui no Brasil, de um apartamento de 65 metros quadrados,
é mais de R$ 1.900. Depois de mostrar esses dados, eu confesso que não sei nem direito o que falar, como finalizar esse vídeo, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Se vocês acham que tem uma solução eficiente, qual seria? Comenta aqui embaixo, eu quero muito ouvir vocês. Vou aproveitar e pedir também para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e ativar o sininho da notificação para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!